Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão que está nos ouvindo. E hoje nós estamos iniciando a nossa EBD online, agradecendo a Deus porque, mediante a tudo que nós temos passado, ainda temos estes recursos que podem nos auxiliar, a estar transmitindo para os irmãos o conteúdo da nossa revista desse trimestre, falando sobre as adversidades do nosso tempo, comparando com as adversidades do tempo, dos personagens bíblicos que nós estaremos estudando durante esse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Quando a adversidade é decepção. Nós estaremos estudando um grande homem de Deus, as adversidades que foram da época dele, que é a de Josué, e nós estaremos estudando um pouquinho sobre Josué e também falando sobre a autora da revista, Nós estamos com um trimestre bem diferente. Todas as lições do trimestre foram escritas por mulheres. É muito gratificante ver esse espaço sendo dado às mulheres dentro da nossa escola bíblica dominical. Nós temos grandes educadoras, grandes mulheres, líderes nas igrejas. E hoje nós estaremos estudando uma lição que foi escrita pela irmã Lina Silvana de Abreu Xavier de Oliveira. Ela é bacharel em Educação Religiosa pelo IBER, também Pedagogia e Fonoaudiologia. E ela também é escritora da revista Aprendendo, da editora Convicção, e é membro aqui de São Gonçalo, Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Lina, que trouxe essa lição preciosa para nós. Então quero já iniciar a lição, mas orando com os irmãos primeiramente, agradecendo a Deus por tudo e pedindo a Deus que Deus esteja nos sustentando e nos dando entendimento para a compreensão da sua palavra. Baixe sua cabeça aí onde você estiver me ouvindo e vamos falar com Deus. Paizinho querido e amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, de Ti, através da Tua Bíblia, através da Bíblia, a Tua Palavra. Nós lhe agradecemos pela vida da irmã Lina, que nos traz essa visão da vida de Josué, deste servo do Senhor, que muito tem a nos ensinar. E nós agradecemos assim, Senhor Deus, por tudo, e pedindo que o Senhor tome cada pessoa em Tuas mãos que está nos ouvindo através desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente e assim, Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos lá, irmãos. A nossa lição vai falar sobre a vida de Josué, sobre algumas adversidades que este servo do Senhor encontrou na sua caminhada e grandes decepções, que foram momentos bem difíceis que Josué encontrou na sua caminhada. E nós vamos falar sobre esse homem de Deus, esse homem que sucedeu, o seu líder Moisés. Foi um homem que esteve em todo o tempo acompanhando Moisés. Nós vamos ver que Josué foi um homem que estava ao lado de Moisés em todos os momentos, e muitos foram os aprendizados ali. E nós vamos ver que Josué era um homem que era muito temente a Deus e muito obediente também à sua liderança. Coisa que é difícil de encontrar nos dias de hoje, Pessoas que sejam capazes de atuar sobre uma liderança, respeitando, entendendo que aquela pessoa está realmente sendo dirigida por Deus. E ali está a atuação de Deus na vida daquele líder e, consecutivamente, dos seus liderados. E nós vemos que Josué, ele foi tão obediente a Moisés que em todos os momentos em que Josué todos os momentos que Moisés chamava Josué para estar atuando em alguma coisa, ele estava sempre disponível, como nós vemos no texto de Êxodo, lá no capítulo 17, do verso 8 ao 16,
quando Josué é convocado por Moisés para estar batalhando contra os amalequitas, né? E nós vamos ver aquele episódio tão interessante de que durante a batalha Moisés ele levantava os seus braços e o povo de Israel começava a vencer os amalequitas, mas quando Moisés estava cansado e baixava seus braços, o povo de Israel começava a perder a batalha para os amalequitas. Então foi o momento em que chega dois dos seus homens, né? E estavam ali junto com Moisés, então cada um pega em um braço e levanta, e ali então há a grande vitória do povo de Deus sobre a liderança na batalha de Josué. Um episódio muito importante na atuação de Josué, mediante ao cumprimento daquilo que Moisés deu a ele como tarefa. E nós vamos ver que, além do livro de Josué, Josué ele também vai ser citado em muitos outros momentos, em muitos outros livros, como a gente vai ver lá em Números, capítulo 13, verso 8, que vai trazer a origem de Josué, vai dizer que ele era filho de Num, da tribo de Efraim. O que era muito importante naquela época era ter uma linhagem, ter um clã, né? uma família de onde a pessoa vinha. Isso dava um valor maior à pessoa. E então ele era um dos filhos da tribo de Efraim, né? Filho de Num. E assim então nós vamos entender que ele vem de uma linhagem que estava ali para cumprir a vontade de Deus, né? Realmente Josué era um homem que já tinha sido separado por Deus há muito tempo. E nós vamos ver isso através do tempo em que Josué foi atuando e crescendo e aprendendo com o seu líder Moisés. E nós vamos ver que quando o povo saiu do Egito, né, Josué ele já tinha ali mais ou menos por volta de uns 40 anos quando o povo de Israel sai do Egito sob a liderança de Moisés. Josué acompanha, né, a trajetória do povo de Deus pelo deserto, e ele estava ali então sob a liderança de Moisés. Desde ali então Josué já vinha sendo trabalhado por Moisés para que se tornasse um grande líder do povo mais à frente. Nós vamos presenciar ali a espera, né, a fidelidade dele a Moisés, quando ele, juntamente com Caleb, né, e mais 10 homens foram escolhidos para estar indo a Canaã, para estar vendo ali o povo que ali morava, e então trazer informações acerca daquelas pessoas, se seria possível então Israel chegar até lá e conseguir ultrapassar as dificuldades, as barreiras, e vencer ali uma batalha e pudesse então tomar aquela terra como herança. E nós vamos ver que dos 12 espias que foram enviados, Josué era um deles, assim como Caleb, foram os dois que trouxeram boas notícias, né? Os outros trouxeram notícias de que seria impossível, que deveriam desistir, deveriam voltar para o Egito, mas Josué e Caleb trazem ali com paciência, trazem esperança ao povo de Israel, para que entendessem que, independente das dificuldades que eles viriam enfrentar nesse trajeto, nessa conquista, Deus estava com eles. Em todos os momentos, Josué estava firme no Senhor, firme na promessa que tinha sido dada a Moisés. Desde o Egito, quando Deus diz que Moisés então levaria o povo a estar chegando à terra prometida. E ali então já estava uma promessa que com certeza Josué já estava no meio dessa promessa e que a gente vai entendendo ao longo do estudo, ao longo do período em que eles viveram ali no deserto. Nós vamos entender que Josué foi um homem que com certeza contribuiu muito para o ministério de Moisés, assim como Caleb também, mas o texto de hoje a gente vai trabalhar em cima do personagem de Josué. É como nós podemos perceber que nos dias de hoje, né, os grandes líderes espirituais das igrejas precisam de pessoas ao seu lado, pessoas que sejam pacientes, que sejam amigáveis, que
que tragam palavras de esperança, que tragam palavras de conforto e entendam que tudo que recebem, independente das dificuldades, que recebam com gratidão. É o que nós vamos encontrar na vida deste homem de Deus, Josué, que estava ao lado do seu líder Moisés, trazendo sempre uma palavra de confiança, de esperança. Josué, ele recebia todas as orientações de Moisés, acompanhava Moisés em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos bons. Josué estava acompanhando o seu líder, e nós vamos entender que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender, assim como Josué também usou de todo o tempo que ele tinha ao lado de Moisés, ao lado desse homem de Deus que era Moisés. Em todas as oportunidades ele aprendia, até nos erros de Moisés ele aprendia. E assim nós precisamos entender que Deus vai nos dar sempre oportunidades de aprender. O que importa é a forma com que nós venhamos a entender esse aprendizado. Como nós enxergamos tudo que nós estamos passando nos dias de hoje? Como nós enxergamos a liderança que está à nossa frente hoje? Né? A liderança que Deus escolheu e colocou e separou para estar à nossa frente nos dias de hoje. E aí é onde nós vamos entender que Deus ele tem um plano muito maior do que aquilo que nós enxergamos. Deus está nos preparando para algo maior. Mas será se o nosso coração está aberto para isso? Assim como o coração de Josué, que acompanhava Moisés, o nosso coração também deve estar diante de Deus para acompanhar a nossa liderança espiritual nos dias de hoje. E hoje nós precisamos nos unir, né? Nos juntarmos em volta dessa liderança que nós temos hoje. Hoje, como Primeira Igreja Batista em Mutombo, nós temos o pastor Francisco, assim como outros irmãos ali, os diáconos, né, da igreja. Nós temos pastores, ministros, pessoas que estão ali separadas para estar apoiando, conduzindo o povo de Deus. E nós precisamos, como liderados, entender que essas pessoas estão separadas por Deus. E precisamos dar apoio, precisamos contribuir com o nosso talento, com o nosso tempo, com a nossa visão também. Assim como Josué, que sempre tinha uma palavra de esperança, e esse é o momento em que mais se necessita dessa visão de esperança, mediante a tudo que nós estamos passando. E a autora também faz um destaque muito interessante, que quando Moisés ele percebe que não estaria, né, chegando à Terra Prometida, diante de tudo que tinha acontecido, e Moisés então sabia que ele não chegaria à Terra Prometida, ele então já começa a passar a sua liderança para Josué. E nós vamos ver lá em Números capítulo 27, do verso 12 ao verso 23 mais ou menos, ali uma passagem de liderança, quando numa reunião ali entre eles, Josué ele recebe então uma autoridade diante do povo de Israel. Moisés ele então impõe as mãos sobre Josué e ordena que ele então venha a andar conforme o Senhor havia proposto, e andasse assim como ele andou também com Deus, que ele também fizesse, que Josué também acompanhasse o que Deus tinha para a sua vida, assim como Moisés fazia. E ali nós vamos ver que Josué com certeza temeu e tremeu diante da responsabilidade que estava sendo dada a ele. E nós vamos ver que o próprio Deus vai advertir a Josué que ele fosse forte e corajoso. No texto de Josué nós encontramos várias e várias vezes Deus falando diretamente a Josué, dizendo para ele que ele deveria ser forte e corajoso. É interessante que, mediante a um chamado, mediante a uma escolha, né, de Josué como líder, Deus vai pedir que ele fosse forte e corajoso, porque o restante era o que Deus estaria operando. Ele só precisava estar firme, fiel, e Deus estaria então cumprindo a promessa de estar levando, acompanhando o povo até
a terra prometida, até a Canaã. E nós vamos ver que confiar traz uma segurança, né, e vitória no meio das adversidades. Nós vamos ver que em todos os momentos, quando Josué, então, logo após a morte de Moisés, ele assume então essa liderança diante do povo, nós vamos ver que a confiança que ele tinha em Deus fez com que ele ultrapassasse, que ele tivesse a segurança e a vitória em todos os momentos de dificuldade. Nós vamos ver que Josué, assim como qualquer pessoa ao receber uma grande responsabilidade, com certeza teme, né? Fica com medo, preocupado, mas a gente vai ver lá em Josué capítulo 1, o verso 1, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Josué capítulo 1, verso 1 ao verso 9, nós vamos ver que o texto diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E o verso 9 fecha dizendo: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for. Que promessa, né? Deus falando diretamente ao coração de Josué após a morte de Moisés, quando Josué então assume essa grande responsabilidade. Então Deus fala diretamente. E só nesse texto que nós lemos aqui, Deus vai falar 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. E mais importante, Deus vai dizer que estaria com ele em todo lugar e em qualquer momento. E ele não seria desamparado nunca. Uma promessa dessa, com certeza, trouxe um grande alívio ao coração de Josué, que estava preocupado porque sabia que o povo não era fácil. Moisés tinha passado grandes dificuldades à frente da liderança desse povo. E nós vamos ver que Josué também acompanhou tudo isso e sabia dessas dificuldades. Mas Deus aqui vai falar para ele: seja forte e corajoso, porque eu estou com você e tudo vai dar certo. Essa é a certeza que precisava alcançar os limites do coração de Josué, para que desse a ele forças para caminhar. E nós vamos ver que Josué, ele não ficou livre das provações diárias, mesmo com o acompanhamento de Deus, mesmo sob a direção, sob a orientação dos ensinos que Moisés tinha deixado para ele. Ele sofreu muitas provações diárias. A autora até destaca aqui o que lhe exigiu muita confiança e dependência no único que podia mudar os rumos dos resultados adquiridos com essas provações. No capítulo 3, nós vamos ver que o grande desafio que Josué tinha logo à frente, logo após a morte de Moisés, era ultrapassar os limites do Rio Jordão.
E a partir lá do capítulo 3 de Josué, nós vamos encontrar Deus então falando diretamente a Josué sobre como seria esse momento, dando a Josué então a certeza de que após aquele fato, após aquele acontecido, eles estariam bem próximos de alcançar a terra prometida, e aquele fato traria a visão do povo direto para a liderança de Josué, dando ao povo a certeza de que Deus estava com ele, assim como esteve com Moisés anterior a ele. E nós vamos ver que Josué, então, recebe essa grande tarefa, esse grande desafio de estar levando o povo diante do Rio Jordão, quando o Rio Jordão ele tinha uma grande extensão e aos olhos humanos aquele momento seria impossível, como nós vamos ver que a ciência ela muitas vezes tenta encontrar explicação. Quando Moisés então atravessa o Mar Vermelho, dizem que ali naquele período havia uma grande faixa de areia que subia, né, ou a maré baixava, então essa porção de terra subia, onde o povo conseguiu atravessar. Mas como explicar, né, um rio parar de correr? Não tinha explicação. Então a ciência ela tentou explicar a travessia do Mar Vermelho, mas não tentou nem começar a explicar a questão da travessia do Rio Jordão, porque seria impossível parar o fluxo de um rio. E nós vamos ver que Josué, então, ali, diante daquele desafio, precisava buscar a santificação, não só dele, né, mas de toda a sua família e também de todo o povo. Ele precisava ali demonstrar que realmente Deus estava com ele e que tudo que tinha sido prometido a ele, e ele então passava para o povo, aquilo tudo era real. Era algo que estaria acontecendo em pouco tempo. Então, por isso, Deus vai mandar que Josué santifiquem-se, porque amanhã vocês verão grandes maravilhas. E o dia seguinte foi realmente um dia de grandes maravilhas. Eu imagino esse momento em que Deus fala até o dia seguinte, quando tudo estaria acontecendo. O coração de Josué deveria estar apertado, preocupado, mas Deus cumpre exatamente o que prometeu. Então ele para o fluxo do Rio Jordão e nós vamos ver que o povo atravessou o Rio Jordão e depois as águas voltaram a correr normalmente. Confiar em Deus era a única opção que Josué tinha. E nós vamos ver que ele exerce uma liderança exatamente nessa caminhada, nessa visão de confiar, de obedecer a Deus. A obediência a cada orientação que Deus lhe dava, isso trazia a vitória para a liderança de Josué. Algumas táticas que Deus coloca nas mãos de Josué eram coisas que humanamente seriam impossíveis, assim como nós estamos falando aqui da questão da travessia do Rio Jordão, assim como também no momento em que ele leva o povo, né, diante da muralha de Jericó, e ali nós vamos ver que aquela conquista, né, foi bem inusitada, diferente, quando o povo então rodeava, né, estava ao redor do muro de Jericó, então caminhava ao redor do muro, né, e no sétimo dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e gritaram, nós vemos o texto dizer que a muralha caiu. A grande muralha de Jericó caiu diante do povo de Deus. E somente Deus, trabalhando na vida de um líder, poderia chegar a esse ponto, né, de levar a ultrapassar os próprios limites humanos. Quando muitas vezes nós, como líderes ou como liderados, nos limitamos ao que é humano, né? Ao que humanamente é possível. Mas Josué ele vai além disso. Josué, mediante a todas as adversidades que estavam ali diante dele, ele prefere olhar para Deus e confiar de que Deus estaria resolvendo todos os problemas que para ele, sendo humano, seria impossível. E nós vamos encontrar aqui Josué como um servo fiel, como um homem de Deus,
que assume realmente esse compromisso de estar levando o povo de Deus, mesmo em meio a todas as diversidades do seu tempo, ele cumpre a vontade de Deus. E isso é muito bonito de se ver, porque é o que tem faltado nos dias de hoje. O que são os problemas de hoje? O que é um coronavírus diante da travessia de um mar vermelho, diante da travessia do Rio Jordão, diante de uma caminhada num deserto de 40 anos? Tudo isso nós vamos ver que era algo real na vida do povo de Deus. Mas quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos, as pessoas olham isso como se fosse uma história, como se fosse algo contado para trazer esperança, mas se torna uma história não real. E nós vamos ver que isso realmente aconteceu. E nós precisamos confiar que o mesmo Deus que atuou na vida de Moisés, que atuou na vida de Josué, é o mesmo Deus que continua atuando nos nossos dias. É o Deus que pode nos fazer com que nós venhamos a atravessar esse momento de adversidade, esse momento de vírus, um momento de morte, atravessar esse período com os nossos pés secos, firmados no Senhor. É isso que nós precisamos confiar. Assim como esse homem, como este servo de Deus fez, confiou, e ele então obteve a vitória. Mas nós vamos ver que também houve muitas decepções na caminhada de Josué, logo após estar atravessando o Rio Jordão, já quase chegando no momento em que eles tomariam a terra. Deus dá a eles, dá a Josué uma direção que ele deveria estar exterminando todo o povo ali daquela região, que era um povo idólatra, um povo que não temia Deus, que fazia tudo que era contrário à vontade de Deus. Mas diante desse momento em que Deus manda que então exterminasse o povo, Deus abre uma brecha aqui para que ele então pudesse oferecer um acordo, né, a algumas pessoas, alguns povos que eram de longe, que se eles aceitassem, né, a liderança do povo de Israel, o povo de Israel tomaria esse povo como escravo, deveria servir ao povo de Israel, eles deveriam servir ao povo de Israel, e o povo de Israel estaria cuidando deles, né? Zelando pela vida deles, dando espaço para que eles pudessem estar vivendo. Nós encontramos tudo isso lá em Deuteronômio capítulo 20, lá o verso 10, 11, vai até o 15, Deus falando sobre isso com eles, que deveria então ali exterminar todo o povo. E nós vamos ver que grande foi a decepção de Josué, como nós podemos ver no texto da lição de hoje, que é o texto áureo da lição, que eu não li no início, mas quero ler agora. O texto de Josué, capítulo 9, o texto áureo vai falar do verso 3 ao verso 5, mas eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso 5, e depois trabalhar outros versículos desse mesmo capítulo. O texto diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, dessa lei que Deus tinha mandado ao povo de Israel cumprir, né, de exterminar todos os povos daquela região. Então, todos eles souberam, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, né? Recorreram a uma mentira. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Até aqui o verso 5. Então nós vamos ver que diante de todo aquele povo, né, que Josué ia ter que guerrear
para conquistar aquela terra, houve um povo que eram chamados de gibeons, né, os gibeonitas. Eles então pensaram uma estratégia para tentar não morrer, já que eles eram uma das nações que estariam sendo abatidas pelo povo de Israel. Então enviaram uma delegação até Josué, dizendo que vinham de muito longe, vinham de outra região, quer dizer, eles não poderiam dizer que seriam de perto, senão morreriam. Então diziam que vinham de longe e demonstravam tremenda pobreza, o que deveria então trazer aos olhos de Josué como líder pena desse povo, então esse povo fosse tomado para morar junto com eles e recebesse então a porção de tudo que eles tinham. E nós vamos ver que a grande decepção que houve aqui, né, foi Josué em descobrir, né, o que estava acontecendo, que realmente esse povo era um povo que era vizinho, era um dos povos que deveriam ser destruídos. E Josué então recebe aquela mentira e no primeiro momento aceita aquele povo, né, mas nós vamos ver aqui no verso, deixa eu ver aqui, no verso 6 em diante, diz assim: foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, né, isso que os gibeonitas disseram para eles para não morrerem. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Como que nós vamos saber que vocês realmente são de longe ou se são o povo que nós deveríamos destruir? Aí eles disseram: não, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez dos dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Ogre, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos. Façam um acordo conosco. Tudo mentira, né? Este nosso pão, lá no verso 12 do capítulo 9 de Josué. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Eles queriam dizer que aquilo tudo estava perecendo por causa da longa viagem que eles tinham feito, quando tudo era mentira, porque eles eram daquela região mesmo. Aí o texto que vai trazer a grande decepção, né, de Josué, diz assim no verso 14: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Aqui então foi o momento de maior decepção para Josué. Josué não consultou o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com um juramento. Aí o texto diz assim lá no verso 16: 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefirá, Beerote e Kiriat Jearim.
mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa aos líderes. Então, grande foi a decepção de Josué, porque eles não consultaram o Senhor para saber se aquele povo realmente era daquela região ou se realmente eram que eles estavam dizendo ser, um povo de longe. Então, ali nós vamos ver que a mentira ela chegou ao fim 3 dias depois, quando já tinha sido feita a promessa de que o povo estaria então vivendo sobre a direção, sobre a orientação, sobre o cuidado, o zelo do povo de Israel. E nós vamos ver que a promessa então não pôde ser cumprida, né? A promessa não pôde ser quebrada, desculpa. Não pôde ser quebrada, porque já tinha sido dada a palavra, então eles ficaram com medo de agora quebrar e receber a ira de Deus. Então ali nós vemos a grande decepção da liderança de Josué com relação a tudo o que estava acontecendo. E nós também pecamos e erramos no nosso dia a dia, na nossa liderança, ou com o nosso líder, ou com o nosso liderado, muitas vezes, quando deixamos de consultar a vontade de Deus, quando deixamos de entender que precisamos nos colocar diante de Deus e Deus nos orientar acerca do que devemos fazer. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos em todos os momentos Jesus. Quando Jesus estava para fazer algo, Jesus então ia e orava e buscava então a orientação do Pai. O próprio Jesus não fazia nada sem a orientação do Pai. Nós vamos ver que muitas vezes quando nós usamos da nossa arrogância em achar que já estamos cientes de todas as coisas, já temos o controle de todas as coisas, quando nós deixamos essa arrogância tomar conta da nossa vida, nós erramos, falhamos contra Deus e nos decepcionamos com as pessoas e Deus conosco. Assim como nós vamos ver naquele momento em que Jesus ainda estava falando sobre tudo o que estaria passando com relação à sua crucificação, e o próprio Pedro vai dizer: não, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Jesus vai dizer para ele: baixa sua bola, porque vai acontecer e vai acontecer pior, porque você vai me negar 3 vezes. E isso realmente veio a acontecer quando Pedro colocou a sua arrogância acima da vontade de Deus. Não consultou a vontade de Deus. Ele quis dar a sua própria solução e foi o que levou à sua ruína, né? No momento em que ele veio então a negar Jesus 3 vezes. E nós precisamos entender que nós não podemos desviar o nosso olhar de Deus. Quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, nós acabamos sendo conduzidos, levados ao erro. Foi o que aconteceu com Josué. Josué confiou, acreditou na mentira dos gibeonitas, não consultou a vontade de Deus, não perguntou a Deus e confiou simplesmente no que foi colocado diante dele, e foi então uma grande decepção. Esse texto nos leva a entender isso, que precisamos buscar a orientação de Deus, consultar a Deus em tudo que nós venhamos a fazer. Ainda que seja algo aparentemente claro, ainda que seja algo aparentemente óbvio, Deus precisa estar à frente de todas as coisas. E quando a gente desvia o nosso olhar da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, nós caímos nas armadilhas do inimigo e acabamos nos decepcionando e decepcionando as pessoas. Quais as adversidades que nós enfrentamos nos nossos dias?
A autora vai trazer aqui para a gente alguns pontos que eu quero passar para os irmãos. Ela começa aqui com o número 1, dizendo que uma das adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, comparado, assim como Josué também passou, é a falta de tempo, né, para Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, nós nos enchemos de inúmeras atividades que nós esquecemos de ter um tempo com Deus, para que nós possamos consultar a vontade de Deus. Estar diante de Deus buscando a sua vontade. Quando nós tiramos esse tempo, quando esse tempo falta em nossa vida, nós acabamos falhando, errando, nos decepcionando. Dos dias atuais também, uma das coisas que muito tem nos desviado e nos levado a enfrentar dificuldades no nosso dia a dia é o celular no lugar da Bíblia, né? A autora destaca aqui: o celular ele tem tomado o lugar da palavra de Deus. Quantas vezes, ao acordar, a primeira coisa que nós fazemos é pegar a Bíblia e ler um texto? Quantas vezes? Pergunto isso para vocês e eu pergunto para mim mesmo. Quantas vezes eu acordo e já pego a minha Bíblia e começo a ler um texto para ver o que Deus tem para falar para mim? Ou já começo a orar e pedir a Deus que Deus tome aquele dia, que direcione aquele dia? Mas muitas vezes nós pegamos primeiramente, ao abrir os nossos olhos, nosso celular, para ver qual é a novidade que tem para aquele dia. E o celular ele tem tomado o lugar da palavra de Deus. Temos que tomar cuidado. Ela também destaca aqui a questão da televisão. Hoje em dia, quantas pessoas deixam de estar na igreja porque vai passar uma novela, vai passar um jogo de futebol, vai passar alguma reportagem, alguma coisa, um filme, exatamente naquele momento que deveríamos estar na igreja. Quantas pessoas têm deixado de estar na igreja, de estar em comunhão com a igreja, para estar diante de uma televisão, recebendo notícias que muitas vezes não são de Deus, notícias que muitas vezes nos levam a pensamentos contrários à vontade de Deus, e isso tem tomado conta dos nossos dias. Muitas pessoas têm se perdido por causa dessa questão de estar diante de uma televisão, diante de um celular, e têm se esquecido de Deus. Ela destaca aqui também dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, os métodos ilícitos para conquistas de emprego e dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm colocado a questão de ganhar uma vaga no trabalho como algo mais importante do que estar diante da vontade de Deus. Ainda que aquela vaga não venha, mas a sua consciência está tranquila porque está cumprindo a vontade de Deus. As pessoas têm se esquecido disso, muitas vezes caminham em meio à corrupção, como nós, como brasileiros, enxergamos isso em todos os lugares praticamente. A corrupção ela tem tomado conta do povo, tem tomado conta da política, né? Muitas vezes dizemos que isso é coisa de político, mas na verdade não é coisa de político, isso é coisa do povo, né? E todo o povo tem caminhado nisso. E precisamos nos voltar para Deus, entregar o nosso caminhar diante de Deus, para que Deus então faça a vontade dele. Ela destaca aqui também a falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a família. Quantas coisas têm tomado o lugar da família? Quantas vezes é mais importante aquele barzinho que muitas vezes as pessoas saem do seu trabalho numa sexta-feira e vão para um bar, às vezes um futebol ou uma saída com as amigas. Quantas e quantas vezes essas coisas têm tomado o lugar da família? E quantas vezes a família tem sido abandonada por causa de qualquer coisa e tem tomado então o lugar? Muitas vezes até mesmo o próprio trabalho. Quantas vezes nós colocamos o nosso trabalho à frente da nossa família, estamos ali preocupados, dedicados no trabalho e o tempo da família tem sido pouco. Precisamos nos atentar para isso
Isso é algo que precisamos nos despertar. Ela também destaca aqui a substituição da comunhão na congregação. Hoje em dia, uma frase muito corriqueira, né? Que não preciso estar na igreja para estar em comunhão com Deus. Isso é algo que a gente tem ouvido demais, mediante nesse momento em que muitas igrejas ainda estão voltando às suas atividades, ainda não estão com suas atividades todas em dias, muitas igrejas nem voltaram ainda às suas atividades. Quantas e quantas pessoas estão dizendo que não precisam estar na igreja para estar em comunhão com Deus? E nós vamos ler lá no texto de Hebreus, capítulo 10, o verso 25, a parte A. Há uma exortação ali, dizendo assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso é o costume de muitos hoje, né? Naquela época talvez fosse costume de alguns, mas hoje é costume de muitos. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de estar juntos, reunidos, como igreja do Senhor, adorando o seu nome, buscando a sua vontade, a sua orientação. Ela também vai destacar aqui, né, a autora da lição, uma das adversidades é as orientações do mundo em detrimento às orientações dos líderes de Deus. Quantas e quantas vezes nós preferimos dar ouvido às coisas do mundo do que às coisas de Deus? Porque muitas vezes as coisas de Deus vão exigir de nós sacrifícios, esforço, né? Abrir mão de muitas coisas. Mas a orientação do mundo é faça o que você quiser, o importante é buscar o seu prazer, o importante é você se sentir bem. Não é isso que nós estamos ouvindo nos nossos dias? O importante é você fazer aquilo que você quer, não importa se isso vai machucar alguém, se vai doer para alguém. O importante é você fazer a sua vontade. É o que o mundo tem colocado no nosso coração, principalmente no coração dos nossos adolescentes e jovens. Ela destaca aqui também falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Essa é uma grande dificuldade. E a gente vê lá em Eclesiastes capítulo 3 que vai dizer que há tempo para todas as coisas. E vai trazer uma narrativa de várias coisas e o tempo de cada uma. A falta de paciência em esperar o tempo de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Né? Tudo que está acontecendo, a gente tem visto como líderes espirituais, como igreja, como servos do Senhor estão se desesperando porque não estão tendo a paciência de esperar a vontade de Deus, de esperar o tempo de Deus. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nada do que nos assusta, nada do que nós tememos assusta ou Deus teme, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E por último, ela destaca aqui confiança exagerada em nós mesmos. Essa é um outro destaque que vai encaixar certinho com aquilo que eu estava falando sobre Pedro, quando Pedro vai dizer, não, nós não vamos abandonar o Senhor, nós estaremos juntos. Ali havia uma confiança exagerada em si mesmo. E nós vamos ver o que aconteceu com Pedro. Então não deixe isso acontecer com você. Estes são alguns gigantes que enfrentamos e nos fazem perder a direção de Deus. Um descuido pode ser responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar. Então ela deixa uma pergunta aqui que eu quero deixar para você. Quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? Medite nesta pergunta e responda no seu coração e peça a Deus que Deus esteja trabalhando na sua vida. Então nós ficamos aqui com a nossa lição desse domingo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar você nesse momento a orar, a pedir a Deus que Deus complete na sua vida, que Deus trabalhe no seu coração tudo que nós aprendemos aqui hoje, para que possa se tornar algo prático. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por tudo que aqui falamos e ouvimos,
pela tua palavra, Senhor Deus, que chegou até nós, pela orientação do teu Espírito que falou ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Se faltou alguma coisa, que o Senhor possa completar. E assim, Senhor Deus, lhe agradecemos por cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor Deus, esta transmissão e está recebendo esta palavra. Que possamos colocar em prática a cada dia na nossa caminhada e possamos estar confiantes no Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a estar desviando o nosso olhar da Tua vontade, que estejamos consultando sempre o Senhor para tudo o que venhamos a fazer. E assim, meu Pai, lhe agradecemos por tudo e lhe pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Nós agradecemos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.